Hello everybody! Prontos para mais uma aula? Hoje eu vou falar para vocês sobre preposições, que é o terror de muitos alunos, muitos sofrem. Tem um pouco de razão para isso, mas eu vou tentar facilitar a vida de vocês um pouco hoje, tá bem? Então, as preposições que eu vou falar hoje são in, on, at, que são as mais comuns aí. E as mais fáceis da gente trabalhar porque dá para a gente aplicar algumas regras a elas. Temos muitas outras preposições e aí numa próxima aula eu falo delas para vocês também, mais algumas. Mas essas aqui são as mais básicas, as mais comuns e mais fáceis de seguir regras, que facilita a vida de todo mundo aí. Então temos in, on, at. The keys are in the bag. Por que eu utilizei o in the bag? The keys, as chaves estão na bolsa, in the bag. Por quê? Elas estão dentro da bolsa e quando está dentro eu uso in, como no exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Olha, esse marcador ele está in, está dentro desse copo, está bem? In. Mais um exemplo. The dishes are in the cupboard. Os pratos estão no armário. Também eu utilizei o in porque estão dentro do armário, está bem? Na sequência eu tenho the book is on the table, a famosa frase. E por que o livro está on the table? Porque ele está sobre a mesa, está bem? Então voltando, in quando está dentro, on quando está sobre. Então esse marcador agora, olha, ele está aqui, olha, sobre o copo. Então nesse caso seria o que? On the cup, ok? Mais um exemplo aqui, the pencil is on the shelf. Shelf quer dizer prateleira. Então, o lápis, the pencil, is on the shelf. O lápis está sobre a prateleira. Está bem? No próximo exemplo, eu tenho o at. The car is at home. O carro está em casa. E na sequência, the boy is at school. O garoto está na escola. Por que eu utilizei o at? O at ele está mais assim para as imediações. Então agora o marcador, se ele não está in, não está on, ele só pode estar o que? At, que ele está próximo, nas imediações desse copo, está bem? E nesse exemplo, the car is at home, ou seja, o carro ele está no perímetro ali da casa, ele não está dentro da casa. Se eu quisesse especificar que o carro estivesse dentro da casa ou que o garoto estivesse na sala de aula, eu poderia utilizar o in, está bem? Fazendo assim, the boy is in the classroom, que ele está dentro da sala de aula. Então, quando eu utilizo o in, é porque está dentro, o on porque está sobre. E o at, você pode pensar assim, se não está in e não está on, sobra o at. Então você joga o at que muitas vezes isso vai funcionar, está bem? Bom, até agora parecia tudo muito fácil, né? Então eu vou complicar um pouquinho para vocês aqui. Brincadeira, vou facilitar só. Olha só, eu tenho mais algumas aplicações para o in, on, at. Essa pirâmide aqui, ela é bem conhecida aí nesse meio do inglês aí. Você consegue encontrar algumas mais completas na internet também. Mas eu montei uma bem simples aqui para vocês, com alguns exemplos. As que vocês encontram aí na internet, normalmente elas estão todas em inglês. Eu coloquei aqui em português para facilitar também, que acredito que muitos de vocês que estão me assistindo ainda não têm um nível muito elevado de inglês, e é isso que eu quero proporcionar para vocês, um nível elevado de inglês. Então a gente começa por aqui. O at está aqui no topo da pirâmide, ele é utilizado para coisas menores, como aqui, time, tempo, eu uso ele para horas, está bem? Então, quando eu for me referir a horas, por exemplo, at 7 o'clock, às 7 em ponto, eu utilizo o at, está bem? E com relação a lugares, eu utilizo para endereços completos, ou seja, quando eu for dar o endereço com o número, nome da rua, bairro, aí eu utilizo antes desse endereço a preposição também at. E também para lugares específicos. Depois, a seguir eu tenho on, que eu uso para datas e dias da semana. Vamos dizer assim, se eu tenho uma data, por exemplo, Natal. Antes de Natal eu utilizo on. E também dias da semana, por exemplo, on Monday, on Sunday, eu utilizo on também. Correto?
Na parte de lugar também eu utilizo o on para ruas, avenidas e localizações específicas também. Então antes do nome de uma rua, tá, que você não vai colocar o número, ou seja, o endereço completo como no anterior, aí eu utilizo at. Então se for só o nome da rua, eu coloco on. E aqui na maior parte, então se você observar, ele começa do menor para o maior, então em proporções, está bem? Quando for algo muito específico, eu utilizo o at, está bem? Quando for crescendo, uso on, e quando crescer mais ainda, eu utilizo o in. É só você reparar que para horas que são pequenas, vamos relacionar isso a tamanho, horas, está bem? Utilizo at. Depois eu venho para dias, eu utilizo on. E aí quando vem semanas e meses, já utilizo in, está bem? Assim fica mais fácil para vocês entender aí quando utilizar. Então para o in eu utilizo aqui semanas, meses, anos e séculos, está bem? Na parte de localização, lugares, eu utilizo para bairros, cidades e países, está bem? Eu não coloquei exemplos aqui, algumas frases para vocês, porque senão vai estender muito. Então, no material para vocês baixarem, eu coloquei exemplos, está bem? Só que essa pirâmide ela está em inglês, então quem precisar de ajuda e tiver dúvidas com essa pirâmide, é só perguntar para mim aqui embaixo, eu respondo para vocês. E lembrando novamente, nós estamos agora com o nosso canal no Facebook, é só você entrar em contato comigo por lá, também eu tiro a dúvida através desse canal também. E também tem o link para download desse material, com os exercícios também sobre as preposições in, on, at. E também, no próximo, eu mando para vocês as respostas desses exercícios, tá bem? Bom, por hoje é só e nos vemos na próxima aula. See you next week. Bye bye and thank you.